Graça e paz, amados irmãos internautas. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração e à palavra também, logo após a oração. Uma palavra que nós vamos falar sobre o rei Davi, os 4 segredos da vitória de Davi. Oremos ao Senhor. Deus tremendo e santo, Deus de Davi, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nós mais uma vez nos reunimos aqui, Senhor, no canal Uma Visão Além, para juntos dialogarmos, para juntos conversarmos. Ó Deus bondoso, ó Deus de maravilhas, alguns esperam nos homens, outros esperam em Deus. Há aqueles que esperam nos homens através da política, através dos empresários, através da tecnologia de ponta, da tecnologia da informatização. Mas nós, que servimos o verdadeiro Deus, nós esperamos no Senhor. Aqueles que querem fazer seus tesouros nesta terra, mas existem aqueles, como nós os cristãos, que sabemos que o nosso repouso não é aqui, que o nosso descanso não é aqui, que o nosso lar também não é aqui, porque nós sabemos que tudo é passageiro, que tudo isto vai passar. A vida do homem é um conto ligeiro, diz a palavra. Ah, Santíssimo, é como uma flor que pela manhã desabrocha e fica linda nas suas cores, mas que com o passar do dia ela murcha e um vento forte a derruba e leva. Assim é a vida do homem, que é um conto ligeiro, está escrito na tua palavra. Sua palavra diz que um homem viverá até os 70 anos, e o que passar disso é enfado e canseira. Deus vivo, Deus santo, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos aqui nesta terra forasteiros, estamos em terra estranha, pois o nosso lar é o céu. E os cristãos estão preparando algo que nós esperamos algo chamado arrebatamento, de onde seremos tirados desta terra e trasladados para um lugar de glória, um lugar que Paulo, quando foi arrebatado em espírito, disse que as ruas são de ouro. João descreve também ruas de ouro, muros de cristais. Paulo diz que o que não subiu à mente humana, o que a mente do mais sábio homem não pode imaginar, é o que o Senhor tem realmente preparado para os teus. E nós sabemos disso. O Senhor tem o melhor para todos nós. O Senhor tem o céu. Além do céu tem a vida eterna. Quantos, meu Deus, se desesperam com a morte física? Quantos se desesperam num velório, onde está ali um ente querido, ou um parente, ou até mesmo um amigo? As pessoas choram, se desesperam, sentem dores horríveis nos seus corações, mas ali não é o fim. A Bíblia diz que após a morte, está lá na carta aos Hebreus, segue-se o juízo. E o juízo nos dá 2 destinos distintos, diferentes. Um, o céu. O outro, a morte e a vergonha eterna, o lago de fogo eterno. Santíssimo, por isso que a oração, nós conversamos com o nosso Pai, chamamos de Santíssimo, de Papai, porque a Bíblia nos ensina que a única forma, meu Pai, de chegar-se a Ti, ó Deus Santo, é através do Seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Não existe meios para nós chegarmos a Deus se nós não passarmos por Jesus, se nós não entrarmos por Jesus. Não existe como nós nos aproximarmos do Cordeiro de Deus se nós não passarmos por aquele que é digno de ser louvado, de ser engrandecido, que é o nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar, se fez maldito na cruz, foi crucificado, foi
torturado, esbofeteado. Jesus, nos compraste com sangue para ti, ó Pai. Sangue vertido lá na cruz do Calvário. Tem um louvor que diz: rude cruz se erigiu, porque nela surgiu, porque nela o Senhor levou os meus pecados, os pecados da humanidade, os pecados daqueles que pecaram compulsivamente. Ó Deus bondoso e santo, renovai-nos a fé, a estrutura espiritual, para que nós não nos contaminemos com este mundo tenebroso que estamos vendo, um mundo de trevas. Senhor, quantos confiam e esperam pelos políticos e nós só vemos sujeira. Quantos esperam na promessa de um homem, na promessa de uma mulher e se decepcionam, mas contigo não há decepção. Ó Deus de amor, ó Deus de maravilhas, neste momento, junto conosco aqui no canal Uma Visão Além, muitas pessoas estão orando, estão intercedendo juntos conosco. Ah, Santíssimo, pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde, pessoas que estão enfrentando, Santíssimo, problemas terríveis de saúde física, de saúde mental, de saúde espiritual. Pessoas sendo oprimidas por espíritos imundos, pessoas que estão vivendo, Senhor, uma depressão profunda, que até pensam em fazer loucuras com suas vidas. Mas nós aqui em oração apresentamos para que o Senhor traga a solução, traga a cura para o problema, a cura da enfermidade, a solução da questão, o abrir de portas para o desempregado, a cura de um câncer, a cura de um problema mental. Quantos estão, Senhor Jesus, sendo dominados por obras malignas? Oh, Jesus querido, um dos grandes flagelos da humanidade, principalmente atacando os nossos jovens, os nossos adolescentes, são as drogas químicas, meu Deus, que dominam o cérebro, que condicionam o cérebro, drogas terríveis que deixam as pessoas como os verdadeiros zumbis, como o crack, como a heroína, Jesus, como a maconha, a cocaína e tantas outras drogas que têm destruído vidas de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens até maduros. Drogas, meu Deus, que destroem casamentos, que destroem um filho, uma filha, um pai e uma mãe. Ó Deus, Senhor, se faz necessário que a tua igreja realmente seja uma igreja pujante, uma igreja revestida, uma igreja capacitada com os dons do Espírito Santo para vencer as barreiras da vida, para vencer as tribulações desta vida, para vencer os compulsórios desta vida, através de uma fé ativa, de uma fé viva em Jesus, de uma fé que só o Senhor Jesus tem para demonstrar e dar. Fala conosco, Pai, renova a fé deste homem, enxuga as lágrimas desta mãe e deste pai que chora, enxuga as lágrimas desta esposa, deste esposo, enxuga pelo teu poder divino, Jesus. Ó Deus de bondade, ó Deus de caridade divina, nós clamamos pelo teu santo nome. Quero lhe apresentar os jovens que estão, meu Deus, assim abatidos, desanimados, querendo parar. Santíssimo Deus e bondoso Pai, lhe apresento este pastor, este presbítero, este diácono, esse evangelista, esse missionário, este obreiro da tua casa, que se encontra abalado pela luta, assustado pelo vendaval. Meu Deus, pessoas que estão vivendo grandes batalhas, grandes vendavais, mas o Senhor tem poder para fazer maravilhas, para fazer coisas grandes, coisas profundas e profícuas, meu Deus, no nome
de Jesus Cristo. Renova-nos a fé, a esperança verdadeira, a esperança copiosa, Jesus querido. Fala conosco, meu Deus, através de sua palavra, através dos preceitos de uma vida convicta com Deus. Ah, Senhor meu Deus, tirai do nosso meio, Pai, do desânimo, a frieza, tirai do nosso meio, Jesus, sabe, aquele desânimo espiritual, aquele desânimo para caminhar, aquele desânimo para prosseguir. Aleluia. Nós louvamos o Senhor, nós engrandecemos o Senhor, porque a nossa alma tem fome de Ti, Senhor. A nossa alma tem sede do verdadeiro Deus, do Deus que cura, que liberta, que transforma, que dá vida, que estrutura a fé. A nossa alma sem Deus não é nada. Jesus querido, Jesus de poder, tens sido socorro presente no momento da angústia. O Senhor é o socorro, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso bom costume, é o nosso general. Aleluia. Ajuda esta mulher e este homem a se colocar de pé na Tua presença. Ajuda este servo, esta serva a caminhar na presença do Deus vivo, do Deus santo, do Deus vivo e maravilhoso. Nós não sabemos, Pai, às vezes como falar, como pronunciar a Tua palavra, como dar glória ao Teu nome. Às vezes falta para o homem e para a mulher que serve a Deus uma convicção verdadeira, aleluia, para que nós possamos crer olhando para o alvo, e o alvo é Cristo, a virtude é Cristo, o caminho que leva aos céus é o Senhor Jesus. Promessas nos foram feitas em Cristo, de se formos fiéis até a morte, herdarmos a coroa de vida, vivendo um novo tempo, andando com o Senhor. Mulheres, Pai, como Sara, Ruth, Noemi, Rebeca, Esther, Raquel, que foram mulheres importantes da Bíblia. Homens, meu Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Paulo. Jesus nos ajuda a guardar a fé como estes homens e estas mulheres de Deus guardaram. Nos ajuda a sermos fiéis como estas pessoas foram e perseveraram até o fim, guardando a verdade da palavra, a virtude da palavra, Santíssimo Deus. Pessoas que não se contaminaram, que não venderam suas vidas, que não destruíram suas vidas, mas creram nas promessas de Deus, creram na grandeza de Deus, no trabalhar ungido da palavra viva do Senhor. Te apresento o trabalho missionário, te apresento, Santíssimo Deus, o trabalho da evangelização mundial, o trabalho da evangelização, Senhor meu Deus, na África, na Oceania, na Europa, Jesus, no Oriente Médio. Quantas almas há nessa região? Na Ásia, bilhões na China, bilhões na Índia, bilhões ali milhões, digamos assim, no Japão. Senhor, no mundo árabe são bilhões de pessoas. Ah, Santíssimo, quantas almas que precisam ser alcançadas. Senhor, que este evangelho penetre em todas as camadas da sociedade, em todos os países, em todas as tribos e línguas do planeta Terra. Seja notório o conhecimento do evangelho de Cristo, do evangelho da salvação. Senhor, pregado boca a boca pelos teus profetas, pregado pelos meios de comunicação.
Abençoa, Senhor, os presídios onde estão aqueles que se arrependeram, os hospitais onde estão os acamados, Jesus, os manicômios, oh meu Deus, a rua, as praças públicas, onde moram os moradores de rua. São vidas que têm alma preciosa para Ti. Meu Deus, eu Te apresento as comunidades mais pobres desse país, em todos os estados da nação. Apresentamos nesta oração todos os nossos irmãos inscritos no canal, os que vão se inscrever, os que assistem os vídeos postados nesse canal. Apresentamos, meu Senhor, todos os cristãos de todas as denominações e os não cristãos também, para que sejam alcançados pela Sua palavra bendita, pela Sua palavra santa. É o que nós Te pedimos no dia de hoje, Senhor. Ficai conosco, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs internautas do canal Uma Visão Além, você que não é inscrito, querido, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, tá? E compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Canal que tem oração e palavra de segunda a sexta. O nosso canal tem estudos, tá, teológicos, de personagens, de temas bíblicos. Tem vários, né? Mais de 50. Você pode acompanhar. O último que nós postamos foi Israel, o relógio escatológico de Deus. Será que é mesmo? Tá? Assista lá. É um estudo de 15 minutos, mas que dá para você ver o papel da igreja e o papel de Israel segundo as Escrituras. Queridos, vamos falar sobre o rei Davi, uma batalha épica de Davi com o gigante Golias. Quais são os 4 segredos da vitória de Davi? Quais foram esses 4 segredos? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 32 ao verso 47. Então, os 4 segredos da vitória de Davi. E é esses segredos que nós queremos, no dia de hoje, aprender, entender. Não existem vitórias sem as lutas. E por isso, meus amados, somos desafiados a lutar todos os dias de nossa vida. Lutar para vencer. Nossa luta é contra as circunstâncias da vida. E algumas se nos apresentam como verdadeiros gigantes. Às vezes olhamos e trememos, meus amados. Achamos que é demais para nós, que é insuportável, e queremos esmorecer, parar, desanimar, desistir, voltar atrás. A ordem de Deus, né? A ordem do Senhor Deus é diferente de tudo isso que nós pensamos. Então a palavra de Deus, né, a sua ordem é: vá em frente. Essa é a vontade de Deus, pois a vitória é certa estando com Deus. Não existe andar com Deus e ser derrotado, meus amados. Não existe andar com Deus e ser vencido, queridos. Não existe isso. O capítulo 17, o verso 32 do livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava umas ovelhas do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da mão da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-me a mão da sua barba, e o feri, e o matei. Assim feriu também o seu servo leão, como um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou aos exércitos do Deus vivo.
Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E saiu e vestiu Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos ao ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, e trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se, e chegou ao filisteu. Então a primeira coisa, Davi tinha seus segredos para conquistar a vitória sobre o gigante. Veja aqui quais são esses segredos que Davi tinha para vencer um homem que visivelmente é bem superior em termos de músculo, em termos de experiência, de força física. A primeira coisa, determinação. O gigante filisteu desafiava Israel para a peleja, mas não podia, meus amados, mas não havia, melhor dizendo, um homem em Israel com coragem para enfrentá-lo. Davi achou isso um absurdo. Onde estava a fé daquele povo? 1 Samuel 17:32. Davi era um homem jovem, muito jovem, determinado. Teu servo irá à peleja. Isso é determinação. A determinação é um dos elementos mais importantes na vida de uma pessoa, meus amados. É elemento essencial para que alguém alcance a vitória. Não há luta enquanto não determinarmos lutar. Precisamos determinar o que queremos em nossas vidas. Olha que Deus está falando só nessa primeira parte comigo, com você que me ouve, que me assiste aqui no canal do YouTube, Uma Visão Além. Determinação. Segundo ponto é a coragem. Davi era pastor de ovelhas e defendeu o seu rebanho. Vinha o leão, tomava uma ovelha, ele ia após o leão e o matava. Vinha o urso e ele o matava. Davi era um jovem de coragem, meus queridos. E Deus não tem prazer em crente covarde. Então, coragem, você vê isso lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 33 a 36. No reino de Deus não há lugar para medrosos. O crente, por natureza da causa que abraçou, precisa ser uma pessoa de coragem, de fé, sabe? Com brio, com determinação, com afinco naquilo que está fazendo. Precisa ter coragem para enfrentar críticas, zombarias, os familiares, a tradição, coragem para enfrentar colegas e amigos, coragem para dizer não ao pecado, coragem para dizer não às ofertas do mundo. Precisa ter coragem para tomar cada decisão e coragem para derrotar Satanás, segundo Timóteo capítulo 1:7. Sem coragem você é totalmente derrotado. Então, determinação e coragem. Terceiro ponto, fé. O que é fé? Hebreus 11, do capítulo do verso 1 ao verso 6. Davi tinha sua fé posta em Deus. Ele acreditava na existência e no poder de Deus. Davi era um homem de experiência com Deus. Ele tinha experiências com Deus. Tinha certeza que o mesmo Deus que o livrara do leão e do urso, o havia de livrar do gigante Golias. Eis mais um elemento indispensável para se obter, irmãos, a vitória, é a fé. Sem fé, meus amados irmãos internautas, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível obter vitória. 1 Samuel 17:37. A confiança se adquire pela experiência. A fé nos é acrescentada pela comunhão que mantemos com Deus. Romanos 10:17. Então se faz necessária uma vida de comunhão com Deus.
O apóstolo Paulo confirma esta verdade ao dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Precisamos crescer em nossa vida de fé, se querermos, alcançar a vitória em nossas vidas. E o quarto, então, olha, determinação. 2, coragem. 3, fé. 4, perseverança. É uma palavrinha até grande, Perseverança. Porque requer do crente que ele persevere. Davi não esperou, irmãos, sentado e nem fugiu. Ele foi ao encontro do inimigo. 1 Samuel 17:40. Tem crente que ele não se coloca de pé. Meu amado, se você está prostrado e não se colocar de pé para falar com Deus, a vitória não vem. O que é se colocar de pé? É abrir a boca para pedir socorro a Deus. É abrir a boca para dizer que Deus é santo. É abrir a boca para render louvor ao Senhor, adoração ao Senhor. A perseverança, irmão, é uma qualidade indispensável para quem deseja a vitória, meus amados. Podemos ter outras virtudes, sim, mas se faltar esta, nada conseguiremos. Se você não começar uma oração e não perseverar nela, você não consegue vitória. Você começa a estudar a Bíblia para compreender grandes doutrinas bíblicas. Se você não perseverar, você não vai até o fim. Se você não insistir, você não vai até o fim. Se você não der continuidade, para morar no céu tem que perseverar até o fim. Para ter uma vida íntima com Deus, tem que perseverar na oração. Para ser um pregador que Deus usa, tem que ter uma entrega constante a Deus, uma perseverança de uma comunhão contínua com Deus. Senão você não almeja, você não alcança as grandes maravilhas do Senhor. Oh, meus amados, esses são os 4 pontos importantes que fizeram Davi vencer Golias. Porque ele diz, quando ele está indo, Golias está zombando. Golias zomba: me mandaste um menino. E ele diz que vai pegar Davi e picá-lo, que nem se faz carne moída, e doá-lo aos bichos, às aves dos céus. E Davi, ele não bate boca, mas ele coloca a fé em prática. Ele diz: tu vens comigo com pau, com porrete, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus Todo-Poderoso. Agora você imagine Deus no céu, no seu trono de glória, ouvindo um jovem tão inexperiente em relação aos demais homens mais velhos do exército de Saul, e Davi dizendo: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus olhou e falou: eu não vou envergonhar meu nome. Este jovem demonstra fé, determinação. Esse jovem demonstra coragem, fé, perseverança. Eu vou com ele. E Deus foi com ele. Quando ele lança aquela pedra, é evidente que o peso que aquela pedra tomou depois de ser lançada tem o braço de Deus naquilo, tem o poder de Deus ali. Que aquela pedra, quando ela ataca a testa de Golias, é uma pancada monumental. É uma pancada como se fosse um soco com um braço de aço, com um braço de ferro. Que Davi bambeou para frente, Golias bambeou para frente, bambeou para trás e caiu. E uma outra coisa que eu encaixo na perseverança: quando ele caiu, Davi não deu as costas e falou: venci, vou embora. Davi foi lá terminar o serviço que foi fazer. Foi lá, tirou a espada de Golias e decepou a cabeça no corpo de Golias. Porque o cérebro manda comando para as pernas, comando para os braços, comando para os dedos, comando para os olhos. Mas você decepando, acabou a esperança dos filisteus e do gigante filisteu. Deus quer agir desta forma em nossas vidas, quer nos usar de forma gloriosa. Que Deus, meu amado irmão, possa te trazer ao teu coração determinação, coragem, fé e perseverança. Eu sei que você pode estar passando por lutas
terríveis, mas Jesus tem o melhor para você e tem uma palavra de paz. Que Deus te abençoe ricamente no dia de hoje, com esta palavra e com a oração que nós oramos. Deus te abençoe.